Muito bem, então boa noite, bom dia e boa tarde. Obrigado, José, pela presença. Aos demais colegas que vão assistir essa aula aí depois no seu tempo, né? Agradeço aí a atenção mais uma vez. A gente está na unidade 3, na disciplina de ética contábil, falando um pouco mais sobre a ética profissional. Hoje a gente vai continuar o estudo do Código de Ética da NBC PG 01 para justamente entendermos quais são as proibições que o código estabelece em relação à atividade, o exercício da atividade contábil. Bom, em geral, existem aí 23 vedações, né? A gente considera algumas perspectivas, né? Eu cito 23 aqui porque são os itens, mas a gente pode observar em alguns deles mais de uma, então é correto afirmar que poderiam existir mais de 23 vedações. E aí eu coloco aqui também a consideração, né, de que eu não quero que vocês decorem esse código de ética, até porque todas as questões que eu já tive a oportunidade de ver e de trabalhar com elas em relação a essa disciplina, normalmente elas não exigem especificamente a memorização, né, diferentemente aí de outras matérias. Elas exigem um processo mais interpretativo, né, uma capacidade e um conhecimento de conectar assuntos diferentes. Então, é mais interessante que vocês conheçam a linha de pensamento do código, o que são essas proibições numa linha geral, para depois, em circunstâncias e questões e características específicas, poderem fazer essa correlação, né? Até porque nos dias de hoje também a gente tem fácil acesso às normas, a gente tem como fazer essa consulta com muita tranquilidade em virtude da internet, em virtude da informação, né, e a velocidade que ela circula, e na realidade o desafio se direciona em entender as circunstâncias, né, para perceber se aquilo se encaixa ou não, né, executar aquele raciocínio crítico que nós conversamos nas aulas anteriores. Bom, no item 5 do código, então, a gente vai ter da letra A até a letra W como as vedações, né? Eu vou lendo aqui uma a uma e fazendo alguns comentários breves e direcionados para a gente exemplificar situações e ver e fazer esse raciocínio. O primeiro item que vai aparecer vai ser, então, assumir, direto ou indiretamente, né, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Aqui tem que tomar um cuidado porque ele não cita quais seriam estes, né? Ele não está falando necessariamente dos serviços ilegais, mas sim daqueles que podem gerar esse desprestígio, né? Então é preciso observar e entender que quando nós falamos das vedações, nós estamos falando das proibições. Então, se aquele serviço ele gera ali de alguma forma um prejuízo, né, no conceito moral ou desprestígio para a classe contábil, é preciso que o profissional se afaste e recuse efetivamente, né, de maneira direta ou indireta, trabalhar com aquilo. Na letra B, a gente já traz uma coisa mais específica, né, que é o caso partindo do pressuposto da legalidade das atividades. No Brasil, não só a produção contábil, né, mas nós temos o Código Penal também que rege aí algumas condutas e comportamentos que vão ser estabelecidos, né? Então, basicamente, a letra B e a letra A são muito parecidas, a diferença é que a letra B ela vai falar, olha, você não pode auferir, que quer dizer ganhar, né, receber ou vir a receber qualquer provento, né, e usa essa expressão, inclusive, para dizer não é necessariamente salário, honorário, enfim, pode ser uma comissão, por exemplo, então você não pode ganhar exercendo, né, a sua atividade para uma prática que não seja lícita, ou seja, tudo aquilo que a legislação prevê, perdão, como uma atividade ilícita, né, ou fora da lei, às margens da lei, o profissional contábil não pode estar envolvido, tá? Então, executar a contabilidade para atividades que estejam regularmente a partir do Código Penal e de outras legislações caracterizadas como atividades ilícitas é proibido ao profissional contador. Pode parecer meio estranho, né? Mas eu já expliquei isso também, é meio óbvio, assim, de certa forma, não estranho, mas nesse sentido, nesse contexto, mas é porque, de fato, né, precisamos ter isso por escrito e bem delimitado, quanto mais delimitado, melhor, mais fácil a interpretação. Na letra C, a gente vai ter assinar documentos ou peças contábeis, que são os relatórios financeiros, né, elaborados aí por outra pessoa, alheio à sua orientação, né, supervisão ou até mesmo revisão. Então, o uso do registro contábil, ele é defendido aqui justamente a partir dessa proibição. Né? Quando o profissional ele faz lá o balanço patrimonial, a DRE, outras peças contábeis, até mesmo trabalhos técnicos, né, de análise, estudo e tudo mais, ele precisa registrar a sua presença ali justamente vinculando ao seu registro profissional, a sua carteira de profissional. E aí, automaticamente, aqui o que está sendo colocado é, olha, você não pode assinar um documento ou uma peça se este foi elaborado por outra pessoa que não esteve ali sob a sua orientação, sob a sua supervisão ou até mesmo sob a sua revisão.
né? Então, por exemplo, no caso dos escritórios contábeis, a gente vai ter auxiliares que vão elaborar os trabalhos e, evidentemente, um profissional vai fazer a assinatura daquele balanço. E aí a ideia aqui é que aquilo aconteça, a assinatura aconteça somente mediante a revisão. Até porque, né, normalmente isso é uma prática comum dos profissionais, é que você faça essa revisão ainda que aquele trabalho tenha sido executado por outro profissional. Exercer a profissão, na letra D, quando impedido, né, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo com os poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Então, o impedimento da profissão é ponto final, né? Então, perder o registro, por exemplo, né, não está liberado para atuar como profissional contador, automaticamente não se pode exercer a profissão. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos, por exemplo, né, emprestar o seu registro para alguém que teve o registro cassado, né, que não está mais em vigência, não pagou lá a anuidade, por exemplo, enfim, né, é proibido fazer esse empréstimo, digamos assim, né, facilitação do serviço a um profissional. Imagina o seguinte, eu tenho meu registro, mas eu não atuo, eu exerço outra profissão e aí, evidentemente, algum profissional precisa do registro profissional ali, do contador, para poder fazer assinatura de peças, para poder fazer o trabalho contábil, né, enfim, envio de declarações e pede para mim. Eu não posso permitir, né, que aquele profissional que não seja habilitado ou impedido por alguma razão execute usando o meu registro. Explorar os serviços contábeis por si ou em organização, em escritório, sem registro regular em Conselho Regional de Contabilidade. Né? Aí, basicamente, é para dizer, olha, para exercer a profissão, você precisa solicitar ao Conselho Regional o seu registro, seja ele para pessoa física, como autônomo, ou como organização contábil, né, pessoa jurídica, independente aí da forma ou natureza empresarial. Concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação, a expressão concorrer aqui significa andar junto, tá? Praticar ato ali, ou ajudar alguém a praticar ato que seja contrário ao que está previsto na lei ou destinado a fraudá-la, né, quando a execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Então, é basicamente ajudar alguém a fraudar a legislação por qualquer tipo de benefício aí ou ideia, né? Não podemos, somos proibidos explicitamente aqui, segundo o Código, de forma expressa, né, a não executar esse tipo de atividade. Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita também, mesma ideia, né? Quando você recebe algo ou, enfim, solicita também para uma prática ilícita não prevista ali em legislação como permitida ou prevista em legislação como proibida, você está ferindo a legislação e não somente ela, mas também ao Código de Ética. Prejudicar culposa, sem a intenção, ou dolosa, com a intenção, interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Recusar-se a prestar contas de quantias, né, que lhe são confiadas, apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiado à sua guarda, ou ainda, né, reter abusivamente livros, papéis, documentos, inclusive os arquivos eletrônicos que são comprovadamente confiados aí à sua guarda, ou seja, o escritório é responsável. Por exemplo, hoje em dia todo mundo tem o certificado digital. Aí a ideia aqui é basicamente o seguinte, inclusive nos casos, né, com a finalidade de forçar o contratante a cumprir as suas obrigações contratuais com o profissional, por exemplo, pagar o honorário, ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Imagina assim, o escritório ele tem lá o certificado digital, toda a documentação, toda a movimentação, enfim, os papéis, etc. E aí, perdão, o cliente ele não efetua o pagamento do honorário, descumpre uma cláusula contratual e etc. O contador se prevalece, né, faz uso desse controle de informações que ele tem e fala, eu não vou liberar enquanto você não pagar o honorário. Isso é proibido pelo próprio Código de Ética. Tá? A cobrança contratual ela deve acontecer mediante a condição contratual. E aí significa, se tiver que brigar na justiça, né, vai fazer essa briga, vai seguir esse caminho na medida do que for necessário. Mas não é permitido fazer reter abusivamente, que é a expressão que o código usa, né, ou, enfim, apropriar-se indevidamente de valores, de bens, enfim, qualquer tipo de crédito com esse interesse ou outro, né. O que pertence ao cliente é do cliente, isso não pode ser desvirtuado em essência.
Na letra M, a gente vai ter orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra também das disposições expressas em lei. Ainda que por falta de conhecimento, é importante observar aqui, tá? O fato de você não conhecer a legislação, o fato de você talvez não conhecer uma norma, não significa que você está fazendo ali uma orientação e pelo desconhecimento você não levará uma culpa, digamos assim, você não terá responsabilidade em relação a isso. Aí, na dúvida, o que se faz? Né? Primeiro, checa a legislação, checa a norma, para ver se tem ali alguma disposição, alguma informação em relação àquele caso, àquela situação, àquela condição. O desconhecimento ele não vai justificar esse tipo de erro, tá? Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas, omitir referência que identifique o cliente, o empregador, com quebra de sigilo profissional, por exemplo, né, executar aí uma publicação de um trabalho que você executou, ou até mesmo tem orientado, sem a autorização do cliente, você coloca o nome da empresa que foi analisada lá, você estava discutindo os lucros, discutindo o retorno de investimento, algo nesse sentido. Está abrindo, né, quebrando o sigilo das informações confidenciais do escritório, da empresa que você atende. Então, neste caso aqui, o que o código quer dizer é assim, olha, você não pode, né, é proibido que você identifique ali o cliente num trabalho, por exemplo, sem a autorização dele de forma pública, né, que você faça isso sem a anuência dele, sem justamente a concordância do seu cliente ali, respeitando então aquele princípio que a gente já estudou lá atrás, que é o conceito do sigilo e da confidencialidade. Na letra P, a gente vai ter iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, do empregador ou até mesmo de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive os eletrônicos, né? E fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas, né? Que não sejam verdadeiras. Então, aqui é basicamente maquiar informações, né? Fazer uso do conhecimento contábil para poder demonstrar uma informação que não é verdadeira, por exemplo, para facilitar um financiamento, um acesso a crédito, ou a inclusão de novos sócios, enfim. Tem que tomar muito cuidado, porque o trabalho contábil ele segue essas regras, ele segue essas normas e legislações, e isto faz com que haja metodologia para isso. E aí, evidentemente, numa auditoria, num trabalho posterior de investigação, isso pode ser descoberto. E uma vez descoberto, percebe-se que a proibição ali, ela foi não respeitada, né? E aí o profissional ele pode ser penalizado por conta disso. Na letra Q, não atender no prazo estabelecido a notificação dos conselhos, né, seja ele federal ou regionais aí de contabilidade, intitular-se com categoria que não possua, por exemplo, sou contador, mas não sou perito, quero dizer, ou fico afirmando publicamente, assinando trabalhos, executando trabalhos como perito ou até mesmo como auditor. Né? É preciso tomar um cuidado nesse sentido aí. O mesmo vale ali para características de técnico ou contador também. Os técnicos assinam como técnico, se tiverem apenas esse registro, os contadores também. O valor do registro é o mesmo, né? Obviamente aí o peso em si, né? Porque o trabalho é um só. Mas no caso, por exemplo, de perito, eu preciso ter o registro, né? Estar regular aí no Cadastro Nacional de Peritos, preciso estar regular também no Cadastro Nacional de Auditores. Executar trabalhos técnicos contábeis sem a observância de normas editadas pelo Conselho Federal, se não haveria sentido que o Conselho editasse e fizesse as normas, escrevesse, enfim, regulamentasse, padronizasse e não colocasse isso no Código de Ética também. Por quê? Senão, entenderia-se ali que as normas elas seriam de livre escolha, mas quando nós percebemos que há uma proibição para que haja uma observância dessas normas, a gente entende naturalmente que seguir as normas é o caminho mais natural, inclusive no aspecto moral, né, de conduta mesmo, que é o que a gente vem discutindo nessa disciplina. Na letra T, renunciar à liberdade profissional, isso é um campo para muita discussão, né, qual que é a medida que a gente considera essa liberdade profissional, devendo evitar aí qualquer restrição ou imposição que possa prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Então, muitas vezes existe aquela confusão, a gente já discutiu muito sobre isso, sobre as ameaças e os vários tipos de interesses, né, que envolvem a atividade contábil, seja interno ou prestador de serviço. Então, tem que tomar cuidado. A liberdade profissional, ela vai ter que ser sempre preservada. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Né? Acho que aqui também é bem tranquilo, bem fácil de compreender. E eu deixei eles separados nos slides, assim, nessa ordem, mais ou menos em grupos específicos, porque eles são muito semelhantes, né? Eles vão se complementando aí.
revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para um acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento. Ressalvado, né, os casos que sejam previstos em lei, cuja publicidade seja necessária, por exemplo, ou quando solicitado por autoridade competente, né, para uma investigação, para uma análise, para um processo de auditoria. Tá? Então, inclusive aí, entre essas autoridades, o código ele reforça essa ideia para que você não associe ou separe, né, uma coisa da outra. Então, para identificar aí o Conselho Federal, o Conselho Regional são considerados para fins de código de ética também como autoridades competentes, não somente, por exemplo, a polícia ou até mesmo uma secretaria de fazenda, órgãos governamentais em específico. E no último item a gente vai ter exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado os direitos ou causado prejuízos ali a outra pessoa, a outra, né? Qualquer que seja este. Então, a ideia aqui é que eu fico vedado, ou seja, eu sou proibido de exercer a profissão contábil com negligência, com imperícia ou com imprudência, né? Pela falta de técnica, ou pela falta de atenção, pela falta de capacidade, pela falta de vontade, qualquer uma dessas características aí, de certa forma, vai impactar o resultado final. E se não houver aquele princípio básico lá do zelo, do cuidado, né, da devoção ao trabalho que está sendo executado, a chance de risco e isso causar efeitos e prejuízos negativos para outras pessoas é muito grande, né, por conta de todo aquele ciclo que eu já expliquei para vocês. Então, aí uma vez que você percebe que essas vedações, elas são, de certa forma, né, em específico algumas aqui, mas na maior parte poderiam ser aplicadas a qualquer outra profissão, a gente percebe que a ideia das proibições nada mais é do que apresentar um rol, ainda que não exaustivo, né, não contemple todas as situações possíveis, mas ele seja capaz de dar o norte e a diretriz. Então, é tudo aquilo que é proibido para o profissional no exercício da sua atividade. Que provavelmente, junto àquelas ameaças, junto às salvaguardas, você vai ter condições de avaliar as circunstâncias, de avaliar as perspectivas e perceber, né, que a ideia aqui é que, ainda que não esteja no código, desta forma em específico, se houver ali uma questão de dúvida, né, ou se esse campo ele está meio obscuro, você não consegue perceber corretamente se de fato aquilo é ou não é legal, é ou não é moral, enfim, na dúvida, o código ele faz essa recomendação, né? Então, se existe a proibição, é claro, sem discussão. Se não existe, o que eu coloco aqui como orientação é que a gente perceba as normas éticas, complementando lá com as ameaças e com a possibilidade da aplicação de salvaguardas para redução do nível dessas ameaças, ou ainda, se possível, a eliminação. E aí, uma vez que você consegue fazer esse tipo de raciocínio, você vai perceber que o cliente ele apresentou uma situação em que essa situação, de maneira indireta, representa a renúncia da sua liberdade profissional. Né? Você deixa de ter a liberdade de executar o trabalho respeitando ali as normas, por exemplo, simplesmente pelo fato de que ele fez ali uma ideia, vou dar um exemplo bem chulo aqui, bem direto, para ser mais específico, ele aumentou o honorário na condição de que você consiga, de fato, entregar as demonstrações do jeito que ele quer. E o jeito que ele quer, você percebe que não é seguindo a metodologia contábil, não é respeitando as normas, não é respeitando a própria legislação para um fim específico que ele quer lá conseguir um financiamento. Enfim, né? Aí só para exemplificar. E uma vez que isso foi identificado, o profissional, quando ele aceita essa condição, ele está abrindo mão da sua liberdade profissional. E se ele faz essa abertura, se ele quebra, né, esse zelo pela profissão, automaticamente ele estará ferindo o código de ética. E aí, uma vez que você ultrapassa, né, esse limite que é exposto aí pelo código, você incorre em condições de penalidade, de outras características que fazem com que podem vir a fazer, inclusive, com que você perca o registro, com que você fique impedido de executar a profissão. Não há uma penalidade em específico para cada uma dessas vedações, né? Diferentemente de quando a gente estuda, por exemplo, o Código Penal, você vai ver lá um crime, este crime ele tem uma punição em específico, né, sob determinadas condições, seguindo uma regra lá de aplicabilidade da pena e tudo mais. Aqui o raciocínio é um pouco mais complexo e não tão direto, porque isso vai depender de outros profissionais. E aí depois lá na frente a gente vai estudar as penalidades também para entender o que são os atenuantes, né, que vão aliviar e os que vão agravar também possíveis transgressões, né, ultrapassando aí os limites do que o código estabeleceu. Então, no primeiro item a gente estudou dentro dessas características, né,
deveres, que são obrigações, as vedações são as proibições, e na próxima a gente vai ver as permissibilidades, seriam as possibilidades, aquilo que você não é nem obrigado, mas pode fazê-lo, e aquilo que também não é, que caso você decida fazê-lo, você não será proibido. Né? Que são itens mais diretos, mais específicos, então é mais tranquilo também da gente ver. Então, as proibições, assim, não tem muito segredo, desde que você tenha uma ideia, né? Como são 23, fica um pouco difícil, talvez, de decorar. E aí, o que eu falei, observando o caso, você vai ver que ele vai, de certa forma, encaixar em uma dessas linhas de raciocínio, né? Ah, o meu amigo, ele está saindo da faculdade, eu já estou com o meu registro, meu escritório funciona, enfim, eu trabalho como autônomo, e aí ele já está me pedindo para assinar as peças por ele. Você está facilitando a atividade de alguém que ainda não tem a devida habilitação. Uma coisa seria se ele fosse contratado por você para ser o seu auxiliar, né, o seu colaborador na sua organização. Agora, fora dessa forma, né, emprestando, digamos assim, em termos mais diretos, o seu registro, isso não existe. Né? O registro ele é pessoal e intransferível, inclusive no caso de organizações. Então, enfim, né, existem aí diversas situações que a gente poderia ir encaixando em qualquer uma dessas perspectivas aqui. O importante mesmo é compreender e saber que existe esse rol, né, e essa listagem, digamos assim, e que a partir dela a gente consegue ir estabelecendo raciocínios, aplicando metodologias de um raciocínio crítico-lógico para poder identificar se aquela situação representa ou não algum tipo de risco, se ela representa ou não alguma interferência na conduta moral. Ah, interfere. Então, na dúvida, é melhor se afastar daquele processo, daquela condição, daquela circunstância. Se não sendo possível, mediante a prestação de serviço, enfim, rescinde contrato, se for empregado, a gente já falou sobre isso também, tem que sair da organização, porque, de fato, né, a preservação do registro depende da conduta moral do profissional. Porque você vai lidar com muita informação, a maior parte delas é sigilosa, e se ela não for bem tratada dessa forma, inevitavelmente alguém vai ser prejudicado. Isso pode voltar e retornar responsabilizando o profissional que deu origem àquilo, que vai ser você, o profissional computador. Beleza? Alguma dúvida em específico aí, José? Eu tentei ser o mais direto e breve possível, que deu para ter uma ideia, né? Não, senhor, tudo certo. Eu tava até pensando aqui, já aconteceu da gente precisar pedir olerite, né? Um valor Uhum. maior para contador, e às vezes eles faziam. Nem eu mesmo já precisei uma vez de um olerite, e aí tinha um contador que trabalhava na empresa e ele fez para mim. Sim. Esse é um exemplo. E aí, se aquela informação, por exemplo, ela pode caracterizar até crime penal, né, no Código Penal, e pode caracterizar e resultar, inclusive, em perda de registro, por exemplo. Né? Porque você está manipulando informações, trabalhando com elas, sendo que elas não são verdadeiras, né? Então, isso tem, assim, o tratamento que é dado pelo Código Penal é pelo conceito, digamos, de ética contábil vai ser outro, pela fiscalização do registro do Conselho Regional vai ser outro, né? Mas é um exemplo perfeito. A ideia aí é justamente isso, assim, eu vou fazer lá o famoso DECORE, né, que é o comprovante de renda para profissionais autônomos, ou fazer a declaração do imposto de renda e vou omitir renda, né, para ter uma tributação a menor, ou para não pagar imposto, enfim, é muito comum. E é um desafio, porque Uma coisa você fica assim. meio que sem saída, né? Eu queria mesmo só, era um olerite mesmo, né? Porque na época eu nem contribuía, assim, com imposto de renda nem nada. Era só para abrir uma conta, mas mesmo assim, né? Já era um erro, né? Porque já era uma informação que depois nem precisou do olerite nem nada, mas ele ainda fez para mim. Então, Sim. assim, é uma coisa assim que é ilegal, né? Mas muitos brasileiros fazem muitas coisas que. É muito comum quando se tem situações de faturamento para banco, por exemplo. A empresa vai abrir uma conta lá, o banco ele pede uma. A gente chama geralmente de relação de faturamento, né? O faturamento dos últimos 12 meses, por exemplo, ou do início da atividade da empresa. Aí vai lá, isso cai para a mão do computador. Né? Ele vai ter que olhar. O ideal seria o quê? Trabalhar com as informações fiscais, trabalhar com aquele resultado que foi de fato auferido, né? No período lá, nos últimos 12 meses. Mas aí muitas vezes existe uma dificuldade de trabalhar com a informação verídica porque o interesse ele prevalece. E é para combater isso que o código está ali, porque daí se é identificada essa irregularidade, você tem pelo menos o código, né, para estabelecer a norma prática nesse sentido, né?
Fora Código Penal, legislação, etc e tal, mas é nesse sentido mesmo. E é muito comum, não é só um caso, não é só uma Para uma situação. empresa, né, que faz um faturamento maior para pegar um empréstimo maior, alguma coisa assim, na verdade ela está se endividando, né, numa capacidade que ela não consegue pagar, porque ela, às vezes ela aumenta o faturamento que ela não tem para pegar um empréstimo, alguma coisa, né? Isso. E isso no futuro pode prejudicar, porque aí ela às vezes pode até conseguir aquele crédito, né, mas às vezes está acima daquilo que é a sua real capacidade, né? Exato. Aí, assim, tem que pensar, inclusive, no aspecto que não é só não pagar o banco, é quebrar uma empresa, é deixar de gerar renda, o banco tendo que cumprir aquele risco e assumir ali um ônus que não foi previsto também, com isso ter resultados menores ou diminuir a sua disponibilidade de crédito para outras empresas que às vezes estão precisando também, é um efeito cascata, né, em todos os sentidos. Então, a economia, no sentido econômico, a atividade contábil ela é muito importante, porque qualquer coisa que você faça ou até mesmo deixe de fazer, né, equivocadamente aí, causa um efeito, né? Então, tudo tem reflexo, toda ação que a gente executa nessa profissão, ela vai ter uma reação, e o código se preocupa muito com isso. É claro, né, é a partir de uma perspectiva de um cenário perfeito, né, de uma ideia que vai estabelecer assim, olha, se você chegou até aqui, se você passou pelo diploma, se você passou aí por pela prova do registro, que é o exame de suficiência, você tem que saber isso. Então, não tem mais o que ser cobrado e ensinado, né? Aí, infelizmente, acontece da atividade, não é só essa, existem muitas outras, né? Atividades que às vezes o pessoal nem sabe que tem o código, que precisa respeitar alguma coisa, né? E aí isso acaba gerando um desprestígio para a própria classe. E aí o profissional nem percebe o quanto que ele está prejudicando, né, os seus próprios 4 anos de estudo, sua experiência profissional, todo o efeito cascata aí no sentido econômico, no sentido social também. Mas foi Mas é que um bom assim, a exemplo. pessoa, a partir do momento que ela faz o primeiro erro e não dá nada, ela não, ela, né, quando ela faz o primeiro, ela ainda fica meio, né, naquela, né, aí faz o segundo, é uma coisa assim que vai no piloto automático depois. Exato, Aí só dá alguma coisa se só vai cair na realidade se der algum problema. Por exemplo, se acontecer alguma coisa que interfira, que quebra aquele ciclo, aí a pessoa, né, ela vai começar a repensar. Mas se não der, ela faz pro resto da vida. exato. E aí o detalhe é justamente isso, porque imagina, né? Se você tem 10 profissionais e 8 fazem o jeito errado, como é que ficam os outros dois? Como é que fica a classe toda? Como é que o pessoal que não da área contábil, digamos assim, vai enxergar essa classe? Todo mundo fica prejudicado, e aí, inevitavelmente, você não tem o que fazer. Por isso que a premissa básica ali, igual ele coloca, né? Inclusive o Conselho Regional, o Conselho Federal, eles têm poder de fiscalização, porque a ideia é que eles fizessem esse processo também, né? A partir dessa circunstância, a partir dessas análises de casos como esse, para justamente coibir atividades ilícitas. Mas é a mesma premissa, né, de outros órgãos fiscalizadores que a gente vai ter na sociedade de modo geral. Eles nunca vão conseguir atingir 100% de eficácia, né, de um controle total. Até porque espera-se que o próprio profissional tenha afinidade com esses valores que a gente viu até agora, né, e aí vai de cada profissional de fato. E é igual você falou, o problema é que a pessoa deixa e acha que está tudo bem, mesmo sabendo que é errado, o momento que a situação aparece ou ela é exposta e causa o prejuízo, né, enfim, aquilo é descoberto, infelizmente, às vezes pode jogar fora uma carreira de muitos anos, né, um nome, um renome. Muitos. Às vezes também a pessoa, um contador, ele entra no escritório que já tem uma prática errada, ele não quer fazer a prática errada, né? Mas aí, às vezes, ali, pelo ambiente que ele entrou, ele acaba fazendo, porque o escritório é um escritório grande, já faz aquelas práticas, nunca deu nada, aí o cara começa a fazer também, porque ele vai fazer o quê? Vai acabar E entendendo aquilo é como isso. correto, né? Tem muitos que não fazem, né? Prefere sair ou procurar outro. Mas a maioria acho que começa a fazer a partir disso. De igual o professor falou, se 8 fazem, aí ele também vai começar a fazer. Porque ele pensa assim, vou ficar de fora. Aí depois, se você observar bem, são esses profissionais que vão vir a público querendo fazer uma cobrança de valorização profissional, por exemplo.
de falar assim, o empresário não aceita pagar o honorário que é justo. Porque, infelizmente, por conta de alguns que vão desvalorizando, por conta de outros que vão executando trabalhos que não são legais, né, no sentido geral da palavra, no sentido positivo, moral e também legalidade no sentido de lei, né? Infelizmente, daí depois de 20 anos é que se sente o reflexo disso. E se isso não é corrigido no dia a dia, igual você falou, na atividade, na escolha daquela própria pessoa, não adianta eu querer ser o paladino da justiça e do equilíbrio e ir lá e querer esfregar o código na cara de alguém, fazer uma cobrança nesse sentido. Muito pelo contrário, também sou humano, também erro, enfim. Né? E aí o que a gente tem que remeter aqui é que, no fim do dia, é uma escolha muito pessoal, é uma escolha muito do indivíduo. E aí é só um sinal, muito provavelmente, de que aquele indivíduo, na verdade, antes de entrar na profissão, ele já não tinha aquela afinidade com os valores que são exigidos agora. Com esse zelo, com essa responsabilidade, com esse cuidado, com essa capacidade de dizer não, por exemplo, acima do próprio interesse, acima do próprio desejo. Né? Não, quero melhorar o meu honorário, vou fazer tudo que o meu cliente quer. Né? Ou então o cliente aqui ele tem um faturamento muito alto, paga um honorário muito bom, ele é o meu principal cliente, ele tem total direito de mandar e desmandar o jeito que o trabalho é feito. Né? Vai perdendo essa liberdade e isso tem um preço também. Né? É importante lembrar esse processo. E aí, às vezes, igual você falou, se o profissional aceita ficar nessas condições, muito provavelmente aquilo vai corromper até mesmo o seu lado pessoal para outros aspectos da vida, não só a atividade profissional. E aí é um prejuízo que, assim, não é só o registro, né? Você está jogando fora uma experiência, uma carreira, uma vida como um todo, por situações e coisas que poderiam ser facilmente resolvidas, muito provavelmente. Então Em é, muitos é um casos a desafio. empresa ainda consegue ainda até se livrar, né? Fala que não, às vezes ainda joga a culpa tudo para cima do contador, mesmo sabendo que foi ela que pediu que fizesse daquele jeito. Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela Exatamente. pode se ferrar de verde e amarelo sozinha. Exato. E vai assumir a responsabilidade perante Receita Federal, perante Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal, perante outras autoridades competentes, como é o caso aí de polícia, o caso de Conselho Regional. O contador sempre vai ter que responder pelo que ele fez e o que ele deixou de fazer. E aí, às vezes, se você esquece isso por um momento, né, pensando ali no curto prazo, pensando no resultado financeiro, digamos, o interesse próprio, o prejuízo é imensurável depois, né? Então tem que, de fato, ir trabalhando assim com muito zelo, com muito equilíbrio pessoal e profissional a ponto de construir uma carreira de forma considerável, né? Que apesar da gente ter muita concorrência, tem espaço para todo mundo. Tem formas de trabalho, tem áreas de especialização, tem resultados diferentes que cada indivíduo pode proporcionar. E às vezes, pelo equívoco, pela falta de interesse, de estudo, de avanço, a pessoa se corrompe por resultados pequenos, né? Por um honorário só para ter mais um cliente, ou enfim, para manter um cliente. E depois, no fim das contas, igual você falou, vai ser responsabilizado, pode ser muito prejudicado, até mesmo perdendo uma carreira de muitos anos por conta de ceder essa pressão, de ceder a exigências que não estão de acordo. E é engraçado porque a gente sempre tem como se defender, né? A base é só, por exemplo, assim, o cliente está me pedindo um negócio que está na lei que eu não posso fazer. A lei diz que a metodologia é 2 mais 2 igual a 4. E o cliente quer o 1 mais 1 igual a 5, por exemplo. Porque para ele, de alguma forma, aquilo é mais benéfico. Beleza. Basta que eu apresente para o meu cliente a metodologia na lei. Ele vai ler, ele vai entender, ele vai falar, então tem que ser assim? Sim, pronto. Então não tem outra alternativa? Não tem. Pronto. Tem outras opções, ou tem outros caminhos, tem outras formas. Né? Aí já é uma questão diferente de você planejar, de você trabalhar, por exemplo, observar lá se a legislação ela te permite ter algum tipo de benefício fiscal. Isto é diferente de você simplesmente não declarar, né, não emitir nota, não fazer a documentação necessária, que também está na lei, por exemplo, e depois só negar imposto. Só dando um exemplo muito específico, né? Mas
Aí, no caso, se você usa essas alternativas, se você está amparado legalmente, o próprio cliente sente segurança naquele trabalho, né? Ele sabe que ele pode contar com você porque, de fato, você está se embasando na lei, nas normas, na forma regular do trabalho. E aí ele sabe que, inclusive, se der algum problema, ele tem defesa também. Agora, quando você encaminha para esse outro lado, tentando fazer as coisas de qualquer jeito, ou impondo circunstâncias que são contra a legislação e normas e costumes também, de certa forma, morais, a gente percebe que o resultado ele é um só, né? Uma hora ou outra essa informação ela aparece, ela se torna pública, enfim. E aí depois, para recuperar disso, é muito mais difícil. É Mas acho complicado, né? Professor, mas já existe algum caso de contador que foi perdeu o registro, alguma coisa assim? Por exemplo, aqui em Tangará, já. alguma coisa? Mas isso não essa prática em si, ela não vai ser tão pública quanto a gente imagina, né? Isso não vai, assim, como é que eu vou te dizer? Não vai ter uma listinha, digamos. Não vai ser Né? noticiado, né? Assim, Isso, fulano, exatamente, mas assim, exatamente. tem, né? Tem casos, né? Então, assim, Tem as pessoas têm que tomar cuidado, sim, é uma coisa que pode acontecer. isso. Até porque, assim, a proposta daí, por exemplo, se você impede um profissional de executar aquele trabalho, você está tirando ali, por exemplo, o registro, a proposta não é desmerecer o caráter daquele indivíduo, daquela pessoa. É simplesmente dizer, olha, esta pessoa, nesse âmbito profissional, não dá. Não funciona, não está autorizado. Né? Não tem o conhecimento mínimo, não tem a conduta moral, qualquer que seja a prerrogativa. Agora, isso não significa ultrapassar o campo de ir lá e difamar, né, dizer, olha, o fulano, né, responsável pelo escritório XYZ aí está impedido e etc. Não, o trabalho não vai acontecer dessa forma, até porque não é para difamar, né? Mas se você observar, assim, você pode pegar alguns casos de escândalos e tudo mais, você vai perceber, dentro principalmente de processos que sejam públicos, né? Que tenham tramitado na justiça e tenham se tornado públicos. Você vai perceber que, dentro de casos de empresas privadas ou casos de empresa pública também, enfim, órgão governamental, vai haver ali um profissional que era o contador, alguém que era o responsável pelo Eu ia departamento perguntar do isso aí setor. agora, professor. Nesses âmbitos do Brasil, que essas corrupção tudo, os contadores não estão envolvidos nisso? Porque como que consegue passar tanta essa corrupção com os contadores fazendo as contabilidades Sim, desse tem pessoal? contador de prefeitura, tem contador de câmara, tem contador de governo do estado, tem contador de departamentos específicos, né? Por exemplo, a universidade vai ter um contador responsável, um outro departamento, uma outra área, enfim, todas as entidades do governo público vão ter contabilidade do mesmo jeito e seguem, inclusive, normas específicas. Né? E nos casos de escândalo é o que eu estava dizendo. Se você procura um pouquinho mais a fundo do que a superfície, digamos assim, né? Se você vê lá uma manchete de um caso que te chamou a atenção, você vai investigando, investigando, você vai perceber que, de fato, alguém que estava com essa responsabilidade está lá envolvido no processo. Né? E aí vai ter que se defender, seja se for o caso aí judicial, vai ter que se defender judicialmente. É claro, sempre com esse direito de defesa, né? Mas se há ali uma investigação de fraude, muito provavelmente o profissional responsável pela contabilidade, que é inclusive uma das matérias muito mais importantes aí, muito mais importantes, não, desculpa, me expressei errado, uma das matérias mais importantes que a gente vai ter, por exemplo, para concursos de polícia, né, que envolvam essa área, essa atividade. Por exemplo, né, o caso da Polícia Federal. Você vê que a matéria contabilidade, ela pesa bastante, de certa forma, junto com outras, é claro, né? Mas por quê? Porque grande parte da investigação também vai acontecer nessa linha, nessa ideia com esse trabalho. Né? Então, imagina, o próprio investigador ele precisa conhecer as práticas, ele precisa saber quais são as metodologias. E se você tiver um tempo depois, dá uma olhada nos casos mais famosos que a gente tem no Brasil aí, os mais recentes principalmente, e você vai perceber que dentro dos processos, você vai ver ali que havia alguns profissionais responsáveis pela contabilidade. Né? Os casos mais exemplares que a gente tem normalmente são internacionais também, porque envolvem grandes empresas com grandes fraudes que prejudicaram o mundo. Né? Então, eu já estudei alguns casos e vi que, assim, no frigir ali do raciocínio, no fechamento do que se esperava, de fato havia alguém responsável que estava na contabilidade ou na parte financeira, mas envolvendo a contabilidade, maquiando informações.
né, registrando contabilmente de maneira a tentar fazer o registro correto, mas desviando recursos, por exemplo, fazendo o famoso caixa 2. Então, inclusive, isso, né, tornou-se uma prática recorrente, por exemplo, em época de eleição, de candidaturas, e havia muitos profissionais da contabilidade que ajudavam a fazer isso. A você registrar corretamente, mas ter ali documentos frios, né, não verdadeiros, inidôneos, por exemplo, como despesas e como receitas também, para poder justificar alguns recursos que eram utilizados de maneira não permitida pela legislação. E aí, com o trabalho do lado da fiscalização voltado para a contabilidade, chegou-se a muitos desses crimes e etc., fraudes, a partir desse raciocínio. A partir de gente que também conhecia a contabilidade e falava assim, opa, esse registro aqui, esse documento, ele não me parece tão verdadeiro. Vamos lá ver se, sei lá, esse posto de gasolina aqui existe. Aí chegava lá e percebia que o posto de gasolina nunca nem existiu, por exemplo. Mas aquilo era registrado como uma despesa, alguém emitiu uma nota fria, sem de fato ter acontecido aquela circunstância e ato gerador ali, enfim. Uma série de formas. Porque assim, o que a lei prevê é muito do que você pode e do que você não pode fazer. Né? E aí, a partir do raciocínio do ser humano, a gente tem 1000 possibilidades diferentes. Mas se você observar com bastante atenção, você vai ver que sempre vai ter ali, de fato, um profissional envolvido. Aí, às vezes, isso não chama tanto atenção. Por quê? Porque presume-se, né, que essa atividade, ela normalmente é subordinada. Ela fica num grau hierárquico, de certa forma, abaixo de um diretor de uma grande empresa, abaixo do conjunto do conselho diretor, se for o caso, né, ou no órgão público, né, respondendo ali a instâncias superiores também. E aí entende-se que aqueles profissionais, né, foram os responsáveis pela prática equivocada, né, pela, enfim, a transgressão da lei. E não quer dizer que o profissional que fez, sabendo que estava errado, concordou com aquilo, enfim, vai sair impune, muito pelo contrário, ele também responde na medida da sua responsabilidade. Enfim, né? No final das contas, todo mundo acaba sendo muito prejudicado com tudo isso. E são vários casos, assim, não é muito difícil, a gente não precisa ir muito longe para ver, não. Só que normalmente não é tão divulgado o resultado final, o fechamento, né? Até pelo próprio tratamento que a mídia dá em relação a algumas dessas circunstâncias. Quando explode a bomba, todo mundo quer ficar sabendo. Aí depois de 1, 2 dias, aquela notícia ela já não é mais tão legal, né? O pessoal já não está mais tão interessado, e enfim. Mas o processo continua lá, 20, 30 anos rolando, né, até terminar, enfim, até acontecer todas as análises necessárias e sair uma decisão de juiz. E aí, às vezes, nesse meio termo, toda a verdade, toda a informação acabou não aparecendo, mas provavelmente aquele profissional que, se ele era da área, tinha responsabilidade, vai ser penalizado de qualquer forma. Ok? Ok, pessoal. Vou ver se eu consigo separar uns casos em específico. Aí quando a gente terminar essas linhas do código aqui, os itens, né, aula por aula, aí eu trago alguns dos casos mais famosos aí para a gente poder fazer alguns comentários e ver mais ou menos o que aconteceu, beleza? Então, deixa eu interromper aqui a nossa gravação, né, até para não ficar muito mais extenso. Obrigado aí mais uma vez, José. Satisfação estar aqui contigo, tá? Pela paciência, né, pela vontade aí, participação. Aos demais que vão assistir essa aula também, voltem aí para rever os conteúdos anteriores. Qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo, enfim, manda um e-mail, uma mensagem, estou sempre à disposição, tá? Preparando-se aí para a nossa terceira avaliação, não deixem de ler o código junto aqui nos slides ou na NBC, e aí a partir disso a gente constrói esse conhecimento. Então, obrigado, até a próxima aula, vejo vocês lá.